Boa noite, Pedro Gabriel gravando daqui de São Vicente, mais um vídeo, mais uma transmissão ao vivo para todo o Brasil, para poder falar de um assunto que na verdade é um assunto que chamou muito a minha atenção durante essa semana. Posso dizer que foi uma semana de reflexão sobre o que é a verdade, né? Sobre o que realmente significa ser autêntico naquilo que a gente faz, naquilo que a gente vive, nas escolhas que nós fazemos para a nossa vida, na nossa profissão, né? O que são esses verdadeiros valores e como isso realmente mexe nos nossos relacionamentos, né? Então, e a pergunta que veio associada a essa questão foi ligado quando alguém me perguntou essa semana sobre o que significa amor livre. E foi curioso, né, para mim, como é que foi toda essa questão de como essa história do amor livre conectou a autenticidade, conectou a verdade, né, e o que realmente significa verdade para nós. Na verdade, né, eu vou falar sobre a verdade. O que para mim, eu não consigo falar para todo mundo, eu consigo dizer para mim, né? O que a gente observa sobre o que significa ser verdadeiro e como essa verdade realmente nos liberta. Sabe aquela história de que só a verdade liberta? Então, quando a gente vai falar sobre esse amor livre, a gente tem que conseguir conectar essas duas coisas, né? Conectar amor e conectar verdade. O amor, ele só vai ser livre se ele for o amor verdadeiro. Se realmente tem um sentimento, se tem uma autenticidade naquilo que está sendo vivido. E quando eu falo de autenticidade, tem a ver com o que realmente vamos dizer, que a gente pode experimentar. Se a gente for olhar de verdade, a gente associa essa autenticidade ao nosso nível de honestidade. E uma coisa que é muito real, né, que de alguma forma é fácil a gente identificar, né, o que significa esse ser honesto. A primeira coisa de todas, né, para quem quer ser honesto, geralmente tem a ver com não se dizer honesto. Né? Se você quer ser verdadeiro, você não precisa avisar para as pessoas que é verdadeiro. Geralmente, quem diz ser honesto, quem diz ser íntegro, né? Quem está tentando falar, olha, eu sou honesto, a gente conhece muito bem isso da época das campanhas políticas. Quem está tentando dizer que é o mais honesto, que é o mais verdadeiro, né? Mais autêntico, quase sempre ele está tentando esconder algo dentro dessa sombra, né? Então, a gente vai se conectar a uma pessoa verdadeira ou de verdade quando a gente realmente não está preocupado que aquilo seja de verdade. E por que eu quero dizer isso sobre que a gente não está preocupado que as coisas realmente sejam de verdade? A gente vive numa época em que a gente não confia em muitas coisas além da nossa própria experiência. E eu não falo da experiência da nossa história, mas daquilo que você consegue experimentar, experienciar na sua pele. Aquilo que você pode ter contato e dizer, cara, olha, isso é verdadeiro. No passado, a gente pode olhar isso até no momento de como foi mudando a nossa forma de consumir coisas, tá? E vamos pensar que quando a gente está entrando num relacionamento, a gente também está buscando algo lá fora. Vamos colocar essa história de consumir como buscar algo de fora, não só nossos recursos internos, né? Então estou buscando algo lá fora que vai me abastecer, que vai me suprir. Vamos olhar como funciona esse tipo de relacionamento. Lá no passado, as nossas relações de consumo estavam ligadas ao que hoje a gente chama de matéria-prima. A gente estava querendo comprar diretamente os alimentos, grãos, às vezes pedaços de plantas, e seja lá o que for, para a gente poder criar tecidos, seja lá o que for. No início, o nosso foco todo era esse que a gente chama de commodities, né? Só que passou um tempo, quando começaram as indústrias, a gente começou a criar as coisas, a gente passou a dar mais valor àquilo que já estava pronto.
sabe? A gente saiu vamos dizer assim, a gente saiu do raiz para a gente começar a buscar aquilo que já tinha sido manufaturado, já tinha passado por algum processo que nós consideramos de melhoramento. E a gente passou a viver, né, nessa área industrial, que é a era do consumo. A época de comprar coisas e ter coisas, aquilo que é o mais novo, que tem mais tecnologia. Vamos dizer assim, ninguém está preocupado em saber quanto vale, sei lá, a areia para fazer o vidro da tela do seu computador. Hoje você não quer saber, ou da tela do seu celular. Você quer o seu celular pronto. Você está olhando para esse produto realizado. Né? Você não quer saber das coisas anteriores. Então esse vidro, essa pedra, isso tudo, essa areia foi perdendo valor. E passei a dar valor às coisas prontas. Passado mais um tempo, a gente começou não só a saber se aquilo era um objeto concreto, algo feito. A gente queria saber se aquilo tinha, vamos dizer assim, uma utilidade, né? A gente passou a olhar também a questão das funções que aquilo tem e o que é que traz para nós. Então, por exemplo, não bastava mais ser só um telefone. Não tem que ser só alguém pronto, não tem que ser só algo pronto. Agora eu quero algo que me traga sensações diferentes. Isso vai me servir para... Quantos serviços isso me atrai? Então, isso é, quais são as vantagens que esse relacionamento, que essa outra coisa vão me trazer? Então, eu estou preocupado com isso nesse momento. Deixou de ser só ter o carro. Eu preciso ter o carro que tem ar-condicionado e direção hidráulica e que tem Wi-Fi e que conecta à internet. Né? A gente começou a pedir mais serviços ou mais utilidades de cada uma dessas coisas. Porém, a gente está vivendo uma era que está ligado à verdadeira experiência. E quando a gente fala de experiência, não é só aquele papo de restaurante gourmet, né? Que agora fala que aquilo é uma experiência gustativa, porque justamente essa experiência, é estar em contato com a coisa no acontecimento, que passou a ter mais valor. A gente não está tão valorizando mais a raiz, a gente não valoriza mais tanto a forma da pessoa, a gente não valoriza mais tanto nem as características dessa pessoa. A gente está hoje preocupado na experiência que a gente vai ter no momento com aquela pessoa. E a gente começa a observar que os relacionamentos realmente caminham dessa mesma forma. A gente não está mais, como eu falei, não está mais preocupado com a raiz, com o corpo ou com o conteúdo. Qual vai ser a experiência que eu vou ter aqui? Então, começa a parecer que faz sentido ter um relacionamento de um dia só, né? De relacionamentos líquidos, em que eu não tenho esse laço, não preciso desse compromisso, porque eu estou procurando experiências. E a gente faz isso nos nossos objetos, em todos os locais, em todas as áreas que a gente está consumindo coisas, né? Então, quando a gente vai procurar, vou dizer, por exemplo, vocês estão aqui agora me assistindo às 10 horas da noite e vendo Pedro falando pela internet, por algo que trouxe. Vocês não estão preocupados com a areia disso que você está usando, não estão preocupados se é um celular, se é um laptop, a utilidade. Agora eu quero ter a experiência, seja ela através do vídeo, porém, nessa distância, parece que a gente foi se acostumando a ficar assim. E olha como é que as coisas vão mudando de valor, né? Antigamente, quando a gente ia trocar mensagens ou falar com as pessoas, eu vou falar antigamente, relativamente antigamente, a gente mandava um e-mail para aquela pessoa. Antes disso, tinha uma carta, ou a gente telefonava para as pessoas. Mas a gente não tinha essa questão toda de estar com o telefone o tempo inteiro. A gente começou a trocar mensagens, primeiro no SMS, depois no WhatsApp. E a gente vai vendo que foi ficando cada vez mais raro, vamos dizer assim. O motivo de eu pegar meu telefone e ligar para um amigo ou para uma pessoa que eu quero ter contato, hoje em dia ele tem que ser maior do que o que eu posso resolver através de uma mensagem. E quantas pessoas a gente às vezes mantém contato diário através de mensagem, sabe? Da gente realmente pegar o telefone e ligar.
o falar pelo telefone passou a ter mais valor do que eu mandar uma mensagem. E olha como é mais louco ainda. Eu estou falando pelo telefone, ainda não é um contato. Então, estar em contato com a pessoa passou a ter um valor muito maior. E a gente vê isso, por exemplo, no que você faz para assistir ou um curso ao vivo, ou estar comigo aqui online, né? E para estar comigo, como hoje eu tive na palestra, era 1 quilo de alimento. Então, peraí, tem um outro custo, além de eu só estar ali disponível para estar na presença, né? E tem a questão de eu pagar para sair de casa e encontrar com o Pedro. Estamos falando de amor aqui. Ainda estamos falando sobre o amor livre. Nós estamos olhando diversos tipos de relacionamentos e como esse nível de verdade nos relacionamentos nos permite ser livres ou justamente, ou às vezes o contrário, acaba nos prendendo, justamente porque estamos buscando experiências hoje em dia. E a gente não está tão preocupado se aquilo é uma experiência real no sentido de, como eu falei, a gente está aqui falando pela internet, ou se a gente está assistindo, ou se a gente foi passear na Disneylândia. Eu tenho certeza que quem está aí do outro lado sabe que lá não é o Reino Encantado. Não tem princesa lá de verdade. Mas a gente vai para lá, as pessoas viajam. Eu nunca fui, tá? Dizem lá nos Estados Unidos, nunca fui, mas as pessoas saem, consomem, vão para esse lugar para ter uma experiência, para acreditar que está indo para o Reino Encantado. Tem gente que quer ir, às vezes, como eu falei, queria assistir o show da Xuxa quando era criança. Ele realmente ia para um outro planeta, tinha uma nave espacial lá, alguma coisa? Não, tem uma experiência diferente de eu estar ali com aquela pessoa. E passou a experiência, eu quero voltar. Eu sei que a Xuxa está ensinando algo. Eu sei que a Disneylândia está ensinando algo. Eu sei que aquilo é falso. E em momento nenhum ela tenta me dizer que ela é verdadeira. Em momento nenhum a Disney tenta convencer as pessoas de que ela é real, de que ela é de verdade. Ou a Xuxa tenta falar para os outros, não, isso é um programa, mas aqui é um reality show. Ela não tenta fazer isso. Justamente por ela não tentar te convencer de algo que ela não é, você olha aquilo como se fosse algo verdadeiro. Tem honestidade no que ela está me oferecendo. Você olha para a Disneylândia e fala, cara, isso é algo honesto. Você olha para o show da Xuxa e fala, é algo honesto, então faz sentido eu querer estar lá. Esse valor, esse confiar, esse nível de verdade me faz querer ir até lá assistir o show da Xuxa. Agora imagina se fosse o contrário, sabe? Eu vou dar um exemplo assim. E se a gente acreditasse que o Rio de Janeiro é o lugar mais maravilhoso para se viver e que lá não tem perigo nenhum, porque foi isso que eu vi na novela? É uma mentira que eu estou acreditando. E quando eu chego lá no Rio de Janeiro, às vezes tem uma história diferente. Eu estou usando o Rio de Janeiro como exemplo. Mas imagina que você chega nessa cidade e está tendo uma experiência diferente daquela que você imaginou, né? Ou aquela experiência do McDonald's, que na foto é uma coisa muito bonita, mas quando você vai ter a experiência real, você olha que, poxa, nem é tão gostoso, nem é bonito como estava na foto. Quando você tem essa experiência, que é a hora que você tem contato com a verdade, que você acha que aquilo é mentiroso, aquela empresa, aquela pessoa que está ali, ela perde a confiança. Você perde a confiança nela. Você pensa, cara, não dá para confiar, porque tem mentira aqui. Não bate. E como é que você vai saber que o restante todo é real? Se da primeira experiência, ou daquela experiência foi algo falso, como é que eu vou continuar aqui dentro desse relacionamento com essa empresa, com essa pessoa? A gente está olhando, vou repetir, estamos olhando para experiências. E através dessa experiência, estamos definindo o que é verdade para nós. Grava isso. Ainda estamos falando sobre o que significa amor livre. Hoje em dia, essa experiência, o contato real, é a coisa mais valiosa que nós podemos oferecer para a pessoa. Estar frente a frente com outra pessoa é a coisa mais valiosa que você tem. É aquela história do seu tempo, a tua atenção. É a coisa mais valiosa. Isso está se tornando tão raro. E é isso mesmo. Essa verdade de corpo e alma está ficando tão rara que ela está ficando cada vez mais cara.
E eu vou te falar para você onde a gente consegue ver essa questão da experiência real fica cada vez mais cara. A gente pode olhar, por exemplo, o que a gente vive dentro de uma Starbucks, uma cafeteria. Vende café, do mesmo jeito que vende perto de uma padaria na sua casa. Mas é isso mesmo? É o mesmo produto? Talvez seja até o mesmo produto, mas o ambiente está todo preparado para te dar o quê? Uma experiência. E o café, que é o mesmo café que você faria em casa, que você encontraria em outro lugar. O café que você pagaria R$2, lá você vai pagar 7, vai pagar R$10. Porque tem um limão, seja lá o que for, uma coisa que os caras inventaram ali para você. Essa experiência, o fato, você não paga por um café no Starbucks, você paga por estar no Starbucks, né? É como, poxa, eu vou pagar o ingresso para ir na Disney e lá dentro eu vou comer um hot dog. Eu já paguei o ingresso para entrar, agora tem um outro valor, eu pago a mais porque esse negócio me oferece uma experiência. E essa experiência eu passo a considerar essa coisa mais valiosa de todas. Mas agora vamos olhar. Não é assim que a gente vive em todos os nossos relacionamentos? É bem assim. A gente está o tempo inteiro olhando a experiência que a gente está tendo, né? Só que essa experiência real que está ali diante da gente, a gente está comparando com uma outra coisa. A gente está comparando com uma imagem, com uma expectativa que a gente já teve. Mais ou menos aquela história da foto do McDonald's. Eu estou comparando a pessoa real com aquela coisa que eu construí na minha mente. E isso tudo vai me distanciando. E essa relação entre eu e a pessoa, como ela está cada vez mais distante, ela vai se tornando, parece cada vez mais artificial, ela tem menos valor do que a minha experiência real. Tem muito menos valor eu lidar com uma pessoa que é falsa ou que é artificial do que estar com alguém que realmente está ali autêntico, de coração aberto. E esse estar autêntico, de coração aberto, passa por eu estar pautado na verdade. Seja falando a verdade, vivenciando a verdade, mostrando a verdade daquilo que eu sou o tempo inteiro. Sem me preocupar se eu estou agradando ou não. Sem estar realmente me preocupando se eu estou, como eu falo, agradando esse público. Seja minha esposa, seja os meus filhos, seja os meus clientes, seja os meus alunos, seja lá quem for. É nesse estado de poder parar e realmente nos olharmos e nos conectar de verdade, é ali que acontece o maior estado de liberdade. Porque é essa liberdade para ser o que você é, que vai trazer esse nível de verdade. E é impossível ser livre sem verdade. Esse amor livre que as pessoas realmente acreditam e que elas acreditam que elas estão procurando, na verdade é esse amor que a gente chama de um amor verdadeiro, que é um amor honesto. É nesse espaço em que realmente eu posso ser o que eu sou o tempo todo. Eu não sou a roupa que eu estou utilizando, eu não sou o corte do meu cabelo, eu não sou a cor da minha pele, eu não sou a minha opinião, eu não sou nada disso. O estar em contato de verdade não tem a ver só com aquela estrutura, não tem a ver com o produto feito, não tem a ver com o serviço que ele oferece, não tem a ver porque eu sou terapeuta, não tem a ver porque eu sou mágico ou porque eu sou arquiteto, não tem a ver com o meu serviço, tem a ver com a experiência que eu posso gerar na minha vida e isso pode afetar a vida das outras pessoas. Então, o quanto de verdade eu tenho na relação com qualquer pessoa, mais cara e mais valiosa fica a minha companhia. E de verdade, as pessoas sempre optam por aquilo que é o melhor, não por aquilo que tem sobrando. É só a gente parar e pensar isso se a gente for numa loja de roupa. Tem um monte de modelo, às vezes tem aquela coisa toda repetida, mas você não quer só que aquilo esteja ali, né? Não tem que ser só barato e acessível, tem que ser o melhor para mim, porque eu vou usar isso no meu corpo, eu vou aparecer de tal forma, eu vou me sentir melhor, quando eu realmente posso vivenciar a verdade. E qual é o único lugar que eu posso encontrar a verdade?
quando eu consigo realmente olhar para as minhas emoções, acolher minhas emoções e me relacionar primeiro comigo, sem meus preconceitos, sem tentar ser algo, quando eu estou em silêncio comigo, quando eu estou recolhido, e às vezes é um momento em que estou só eu num determinado ambiente, e eu percebo como eu penso quando eu estou só eu, quando sou só eu, Pedro, comigo, como eu me relaciono. Então, algo para você se perguntar aí, como você se relaciona com você quando você está só contigo. E não falo naqueles momentos rápidos que você está relaxando ou está lendo um livro. Não, aquele momento que está você só contigo. Qual é o padrão de pensamento que vem quando você não está se ocupando de nada? Quando você está se ocupando só de você? A tua qualidade de presença vai te tornar também alguém cada vez mais verdadeiro. E quanto mais verdadeiro, mais caro, mais raro, mais você quer estar contigo também. É aquela história de você aprender a dar o valor para você. Aprender a dar valor para quem você é impossível se você não consegue entender o nível de verdade ou realmente ver essa autenticidade em quem você é. Geralmente essa pessoa que sente que não tem valor ou que não está sendo acolhida, se a gente for conversar com ela, ela também não sente que ela está sendo de verdade dentro dos relacionamentos dela. Ela sente que tem algo falso ali. Ela acha que não tem esse valor verdadeiro justamente porque ela não consegue reconhecer em si a verdade do que ela sente. Porque ela, às vezes ela sabe que ela está engolindo um choro, ela está engolindo uma desavença, algo que ela não concorda. E dentro dos relacionamentos isso fica cara a cara. A pessoa que está ali contigo não tem para onde você desviar. Você tá só você e ela ali. E se você está chateado, ela está olhando na tua cara e está vendo que está chateado. Não tem como você dizer que não é. A experiência dela está sendo muito clara sobre o que você está oferecendo para ela ali. E principalmente oferecendo para você. E quão desafiador é ficar com essa nossa verdade e realmente se libertar. Por isso que acho que é tão mítico a história do amor livre. Porque algumas pessoas acham que esse amor livre eles confundem com não ter um compromisso, sabe? Eles falam, eu não tenho apego, então eu não estou preso, então eu sou livre. É um outro apego, é um apego ao não compromisso. É um apego talvez maior do que aquela que a pessoa que se diz, olha, eu tenho um relacionamento fechado, porque é assim o que é para mim, porque para mim é um relacionamento fechado entre duas pessoas e para mim não cabe outra coisa. E se para essa pessoa é isso, cara, show de bola. Essa é a verdade dela. Se aquilo é autêntico, ela pode se colocar como for. Ela está livre dentro desse relacionamento monogâmico, monogâmico, heterossexual, dentro das regrinhas, vamos dizer assim. É isso. Se aquilo é autêntico para aquela pessoa, isso é verdade, ela está livre. Se essa pessoa não sente segurança para ficar com uma pessoa só, quer ficar com mais de uma pessoa, e ela deixa claro para todo mundo, olha, eu gosto de me relacionar com várias pessoas, tem autenticidade, tem verdade nisso que você está falando, sabe? Se tem respeito dentro disso, primeiro por você e pelas pessoas, pelo que você está dizendo, se você está sendo fiel àquilo que você diz que é aquela história que eu falei, se você fosse autêntico, não sai por aí dizendo que é autêntico. Mas se você se diz autêntico, é melhor que você seja. Se você se diz verdadeiro, é melhor que você seja de verdade. É melhor que você não seja fake. Porque essa história de eu estar dizendo que eu sou algo e quando não sou, essa diferença entre o meu discurso e a minha prática, acaba com todo o relacionamento. E seja o meu relacionamento de casal, seja o relacionamento entre que a gente tem aqui agora, durante essa live, que eu estou falando e vocês estão aí do outro lado. E se na prática, isso eu estou falando para vocês um monte de coisa que, vamos dizer assim, seria verdadeiro, né? Mas eu não sigo isso que eu estou dizendo. Como saber que todas as minhas lives anteriores eu estava falando de verdade? Se tinha uma conexão, se tinha autenticidade ali. É necessário que eu esteja seguindo e vivendo aquilo que eu digo.
É necessário que os meus valores, seja na minha profissão, nos meus relacionamentos, realmente sejam sendo respeitados. É isso que realmente traz valor para a nossa vida. O verdadeiro valor, não falo de preço, eu falo de valor, está com a nossa verdade. A gente está vivendo uma era em que as empresas que oferecem experiências está cada vez mais caro, porque a verdade também está cada vez mais rara. É meio assustador a gente pensar nisso, de verdade. A primeira vez que essa ficha caiu, eu pensei, eu entendi uma coisa, mas depois me deu uma verdadeira angústia eu pensar que realmente as pessoas estão pagando caro para ter uma experiência verdadeira. Elas estão pagando caro por algo que seja verdadeiro. E viver uma experiência verdadeira se tornou caro. Eu sei que parece que eu estou me repetindo muito aqui, mas é para a gente parar e pensar. Se isso se tornou cada vez mais caro e mais raro, uma relação que tenha verdade e também se tornar rara, e eu considerar essas pessoas realmente especiais para mim, me faz pensar que há um sentimento cada vez maior de solidão, porque a gente não encontra essa verdade lá fora. E se está faltando verdade no mercado, e se a gente pudesse começar a abastecer esse mercado, sabe? E se você começasse a colocar a sua verdade nesse mundo e deixar e ajudar as pessoas também a perceberem que elas podem ser de verdade, vamos dizer assim, que essa verdade não é algo raro, sabe? Que não é algo que ela tem que pagar caro, é algo que deveria estar em abundância nas nossas relações. Deveria realmente ser algo, vamos dizer assim, para todo mundo, disponível para qualquer um que quer estar em contato com essa verdade. E eu não sei se faz sentido a gente continuar, às vezes fala, observa, cria um discurso, seja lá o que for, se a gente não se encontra de verdade, se a gente não se fala de verdade. Sabe? Se eu não tenho um contato verdadeiro, tem quantas pessoas a gente acaba falando aqui pela mensagem, a gente se fala por aqui, às vezes manda uma mensagem que talvez a gente nunca telefonou, nunca trocou uma mensagem de voz. Ou quantas vezes a gente nunca se viu, nunca se falou como está aqui agora. Então essas coisas vão se tornando cada vez mais caras, mais valiosas, e parece que a gente vai guardando o nosso melhor, sabe? A gente vai se reservando e oferecendo o nosso melhor para cada vez menos pessoas. Sério. Pensa com vocês, se isso não é verdade. A gente começa a oferecer cada vez o nosso melhor para cada vez menos pessoas, cara. Isso é muito louco. Isso é muito louco. A gente vai vivendo, parece que entra meio que no automático. E por estar nesse automático, esse automático é como se fosse um trilhozinho. Eu estou vivendo aquilo que está aparecendo no roteiro. E como realmente viver esse amor livre se eu estou dentro do trilho? Eu estou só seguindo e às vezes eu não presto atenção que, opa, peraí, volta. Não era esse caminho que eu queria. Eu entrei aqui por esse lado, mas eu queria ter ido para o outro caminho. Tem como eu voltar? Sabe, essa questão de, vamos dizer assim, sair dos trilhos, é aquela parte quando você olhar sua vida saindo dos trilhos, comemora, cara. Comemora, porque algo vai mudar. Comemora porque agora você vai poder encontrar algo ainda mais verdadeiro. Porque agora talvez você tenha que encontrar um caminho que é você fazendo. Não um caminho que está sendo trilhado por alguém te falou, vem porque dá certo. Não, agora é um caminho que você está descobrindo por você. E vamos dizer, esse é o fio da navalha da verdade. E geralmente todas as deidades ou imagens de deuses que a gente vê por aí que carregam espadas, lâminas, né, adagas, foice, tem a ver com essa lâmina que as pessoas consideram a morte, mas é a verdade. Essa verdade, realmente, ela faz as coisas terem mais vida, mas também matam muitas ilusões. Então essa questão do corte que aparece, esse fio da navalha tem a ver a verdade, né? E nem todas as relações sobrevivem à verdade. Agora, será que eu estou viajando lá de cá? Então,
quem está assistindo aí, me fala o que vocês estão achando até aqui do que eu estou falando. Se faz sentido, se eu estou alucinando de Caio, realmente eu preciso entender se o que eu estou falando eu estou realmente conseguindo comunicar ou eu só estou falando aqui igual um doido. Porque isso me acertou em cheio, sabe? Parar e pensar em quantas... em como essas relações foram mudando, né? E o que realmente significa esse ser livre. Tem a ver com a gente poder ser quem nós somos. Esse amor livre é um amor que vai te permitir ser quem você é. E agora, o que vocês acham disso? Vocês acham que o amor livre é isso mesmo? Eu tô vendo que a Daniela tá me assistindo aí. Boa noite, Daniela. Um prazer poder falar contigo. Passou por aqui também o Carlos, eu vi. Então, poxa, que bom, olha lá. Sim, perfeito. Nossa, que legal, cara. Que legal. Me conta o que você acha disso, Daniela. Qual que é a sua, vamos dizer assim, qual que é a sua opinião sobre isso, né? Sim, a Daniela escreveu, estamos oferecendo muito pouco aos outros. É real, né? A gente oferece muito pouco aos outros. E é louco, né? Você para pensar que chega a parecer que a gente é mesquinho, né? Chega a parecer, poxa, eu tenho algo tão bom, mas eu vou dar pouquinho, eu vou oferecer só um dedinho do que eu tenho de emocionalidade, de carinho, de atenção para essa pessoa, né? E é engraçado, porque eu sou terapeuta, vocês sabem, eu tenho alguns clientes que me perguntam, né? As pessoas me ligam e pedem para a gente poder conversar um pouquinho antes, às vezes de marcar a primeira sessão. E quando eu falo, não, eu ligo para vocês, a gente conversa, a pessoa pergunta, mas quanto que é para a gente conversar? E isso me deixa meio doido, sabe? Como assim? Eu vou te cobrar para conversar, cara? Eu fiquei pensando, se as pessoas realmente estão cobrando para conversar, a gente, sei lá, acho que, sabe, faz a gente parar e pensar, né? Caramba, será que tá todo mundo louco ao mesmo tempo, sabe? Será que todo mundo surtou e a gente tá achando que isso é normal, mas não é normal? Sabe? A gente tá achando que isso aqui tudo é normal, mas não é normal a gente viver desse jeito. E às vezes fica se perguntando, né? Por que as pessoas estão tendo crise de ansiedade? Por que as pessoas estão em depressão? Sabe? Por que isso está acontecendo no mundo? Porque lá no íntimo a gente sabe, cara, é meio assustador a gente pensar que estamos realmente tão distantes uns dos outros. Não é à toa que as pessoas se sentem cada vez mais sozinhas. Quanto de verdade, né? A gente, de alguma forma, a gente vai tendo que se esconder desses sentimentos, porque talvez quando você era criança, até mesmo eu falo na introdução da escola, disseram que você não podia errar. E às vezes você tem uma ideia, né? Alguém faz uma pergunta, você tem uma ideia, você pensa, é melhor não falar, porque falar a minha verdade, falar o que eu penso, porque se isso não for aceito, eu vou ser rejeitado e vou estar errado de novo. E ninguém quer ficar nesse espaço de errado, sabe? É isso, a Daniela escreveu, às vezes eu também tenho essa impressão, o mundo está ao contrário, ninguém reparou. Cara, a sensação que eu tenho é essa, o mundo está ao contrário. Algumas pessoas repararam, né, e estão aí tentando reparar as coisas, vamos dizer assim. Acho que até por isso que tantas pessoas estão às vezes querendo se tornar terapeutas, né, porque alguém pensa, peraí, eu preciso parar para consertar isso tudo, né, não só a mim, mas para ajudar as pessoas a entenderem, né? Acho que a gente não vai suportar essa escassez. Eu acho que esse nível de verdade, sabe? A gente está ficando cada vez mais exigente. A gente pode olhar até dentro da política. Apesar da gente viver algumas coisas, apesar da gente viver na época do fake news, essa é a parte legal da gente entender, né? Por que o fake news funciona? Qual é a experiência que esse fake proporciona, né? Qual é a experiência? Quanto isso me mexe, às vezes, essa coisa falsa mexe comigo? Eu estou muito mais preocupado com a experiência que eu vou ter do que se aquilo é real.
Vamos lembrar dos nossos relacionamentos que eu falei assim, ó, quantas pessoas estão preocupadas naquela experiência, que seja do sexo, seja de uma conversa, quantas pessoas estão mais preocupadas com isso do que com com o verdadeiro conteúdo, né, que essa pessoa carrega. E a Daniela falou assim, isso, até as pessoas têm medo de se expor, e quanto mais autenticidade, mais liberdade. Acho que talvez eu tenha falado um pouco sobre, é o que eu sinto que é isso mesmo. Quanto mais autêntico, mais livres nós seremos. E por isso mesmo, quanto mais autêntico a gente for, como eu falei, quanto mais raro, como eu falei, por que ninguém sai de casa para, poxa, eu preciso ir até a praia para conseguir um saco de areia? Mas se eu falar assim, ó, tem um saco de ouro, 100 gramas de ouro lá na praia, você levanta de onde você está agora e sai andando até lá. Porque é mais raro. Não é só porque é valioso, porque é mais raro. Você não acha 100 gramas de ouro lá. Então você vai sair de onde tiver. Talvez eu saia daqui onde eu estou para ir até essa praia. Para encontrar essa coisa que está cada vez mais cara. E por isso mesmo, se nós formos cada vez mais verdadeiros, se não for isso que nos tornaria, vamos dizer assim, verdadeiramente atraentes, sabe? E quando eu falo de atraente, é a questão de atrativo, de trazer prosperidade, de trazer amizade, de trazer boas companhias, né? E de trazer dinheiro também, né? E será que essa lei de atração não tem a ver com essa questão também de ser cada vez mais verdadeiro? Será que não é verdadeiramente essa a única coisa que falta para essa tal da lei de atração funcionar? Que é mais ou menos assim, ó. Eu estou aqui fazendo meu pensamento é de verdade, meu pensamento positivo é de verdade. Mas se eu me sinto falso, será que isso chega? Né? Então essa autenticidade tem a ver, né? Eu poder ser verdadeira com o que eu sou, vai acabar trazendo cada vez mais, atraindo as coisas para nós. E se não for só isso que falta, cara? Sabe? E se a gente às vezes acha que tem que constelar mil coisas, ou que tem que viver um processo terapêutico, ou que eu tenho que fazer um retiro de uma semana, ou sei lá, um desafio de 21 dias, um jejum, sei lá, e se não for só bastar só ficar com a nossa verdade? E se for tão difícil quanto... Eu acho que é nessa hora que a pessoa fala, olha, eu acho que é mais fácil eu fazer um jejum de 10 dias em silêncio do que ficar com a minha verdade, né? Eu acho que talvez seja por isso, porque ninguém pensa de verdade, né? Assim, não, quer saber, acho que eu vou ficar com a minha verdade? Quer saber, eu vou ficar com a minha verdade hoje. Não sei, acho que as pessoas não pensam isso. Talvez esse ir para fora e fazer um retiro espiritual, sei lá, fazer um mantra, qualquer coisa que me faz sentir alguma coisa ali, talvez seja mais difícil que às vezes eu ficar com a minha verdade. Então eu fico indo, passo a consumir espiritualidade também, sabe? Sei lá, e se não pensar só a gente ser verdadeiro? E esse amor livre começasse por nós, só para a gente amar que a gente é, só para, literalmente, somente para nos amarmos de maneira livre, sem condicionamento, sem dizer, olha, eu vou passar a amar quem eu sou de verdade quando eu conseguir perdoar todas as pessoas da terra, quando eu conseguir reciclar o meu lixo todo, quando eu conseguir ter uma composteira e comer só orgânicos. Talvez eu passe a me amar quando eu estiver sendo a pessoa mais desperta, ou que eu tiver praticado tantra, ou que eu estiver tendo um relacionamento em que eu tenho orgasmos todos os dias e a gente vive feliz e nunca discute. Na verdade, quando eu transformar minha vida num comer, rezar e amar, talvez aí sim eu possa me amar. Talvez se eu começar a escrever poesia, talvez se eu começar a falar, ou talvez se agora eu for anunciar ao mundo que sim, agora sim eu sou uma pessoa livre, aí sim eu vou poder me amar. Ou quando eu disser para mim, agora eu me amo. Que condições a gente está inventando para se amar, cara? Para mim o maior surto de todos, Daniela, tá aí assistindo, para mim o maior surto de todos é esse, de eu achar que eu preciso de uma condição especial para me amar. Que eu vou poder começar a me amar, quer saber, a partir do ano que vem, eu acho, quando eu já estiver rico, quando eu já estiver, igual a Betina, quando eu tiver conquistado o meu primeiro milhão. Olha as condições que a gente inventou para se amar, cara.
Ou que a gente aceitou, alguém disse pra gente, olha, você vai ser uma pessoa de sucesso quando você estiver pagando as suas contas. Aí você pensa, acho que eu vou começar a me amar só quando eu estiver pagando minhas contas. Quantas dessas lorotas a gente não está acreditando e carregando dentro da gente e não sendo verdadeiro com o que a gente é? Como assim ter um relacionamento de verdade? Como assim ser honesto? Né? Como assim ser livre? Talvez por isso a gente às vezes acaba escolhendo ficar preso em relacionamentos que nos deixam dentro da caixinha. A gente tem uma referência de pelo menos a gente sabe que alguém a gente está agradando, né? Já que eu não me agrado, pelo menos alguém eu estou agradando. Faz sentido? A Daniela escreveu, a linha é tênue entre autenticidade e egocentrismo, egoísmo, né? Às vezes a pessoa acaba se tornando um pouco agressiva nesse ser eu como isso, nesse ser eu como sou, do jeito que eu sou, a imposição assusta os outros. Daniela, isso é tão louco, porque só para pensar, essa imposição, né? Chega ao ponto mesmo da gente achar que a gente está tentando empurrar, a gente está tentando realmente se impor, né? Fazer que as pessoas nos aceitem. E essa é a parte mais difícil de ficar com a verdade. Porque se de repente eu começo a puxar um assunto aqui, Daniela, e isso é legal a gente estar conversando, eu puxo um assunto que não te agrada, aí eu começo a mudar o assunto para você gostar de mim. Então eu não falo mais daquilo. Porque agora eu encontrei algo que nos mantém a sua conexão. Quanto de verdade tem nisso quando eu estou tentando mudar? Ou então quando você, para não me fazer sentir sozinho, ou para me agradar, para retribuir, sei lá, você pega e fica. Quer saber? Eu vou ficar assistindo aqui o Pedro para agradá-lo. O quanto de verdade tem nessa relação, quão valioso seria, né, essa conversa que a gente está podendo ter por aqui agora. Que valor isso teria se não fosse de verdade? Então, quando eu começo a falar minha verdade, a gente vê, você já assistiu essa live aqui outras vezes, já viu que tinha bastante gente. Você já viu essa live aqui, tem mais de 20 pessoas. E agora, pensa, hoje eu estou falando sobre verdade, sobre amor livre e sobre honestidade. É praticamente um diálogo aqui. Somos nós dois e as pessoas passam, entram, saem, entram, saem. E essa conversa está acontecendo por quê? Estamos falando de verdade. E esse vídeo vai na íntegra daqui a pouco para a internet porque ele não tem edição. Porque é isso aqui, cara. Não basta ser, vamos dizer assim, não basta ser honesto, não basta ser em tempo real, tem que parecer honesto. E essa conversa está aqui, ó. Então, se eu me permito ser quem eu sou, eu tenho que também permitir ao outro não me satisfazer. Eu tenho que permitir ao outro também a liberdade de ele dizer, não gosto de você. Sabe, às vezes a gente entra em umas coisas de, poxa, eu quero ser aceita pela minha mãe como eu sou, eu quero ser aceita pelo meu pai ou pelo meu parceiro como eu sou, sabe? Mas não tem a ver com isso, cara, sabe? Não tem a ver com eu tentar fazer o outro me aceitar, porque enquanto eu estou tentando fazer o outro me aceitar, eu estou tentando forçá-lo, estou tentando arrombar, eu estou tentando roubar a liberdade dele ser quem ele é. E nessa hora eu virei o opressor. Porque eu estou tirando a tua liberdade. E qual sentido tem de eu me relacionar dentro dessa questão de opressão? Nós nos tornamos ditadores. Aí, isso que você falou ali da questão do egocentrismo, é isso. Às vezes a gente tem a parte de ser verdadeiro, mas nós nos tornamos ditadores no sentido que só a minha verdade impera. Se alguém me disser, olha, Pedro, eu discordo, amor livre para mim é outra coisa. Enquanto eu estiver tentando convencer quem está aí do outro lado sobre o que é amor livre, eu estou tentando colonizar uma mente, sabe? Eu estou tentando ir lá e realmente, como se fosse tomar ela para mim, para que você pense como eu penso, sabe? E não faria o menor sentido isso.
né? Faz muito mais sentido eu estar falando aquilo que eu penso aqui, aquilo que é verdadeiro para mim. E acontecer como estão as pessoas. Se é algo verdadeiro para elas, se para elas sintoniza, elas vão se parar e vão assistir. Mas hoje estamos falando sobre verdade, estamos falando sobre amor livre. Então temos duas pessoas aqui assistindo hoje, né? Bem nesse momento. Então, isso faz a gente parar e ver, né? Como as coisas podem mudar e quanto de verdade a gente tem nessa conexão, que aquilo quando é verdadeiro fica. Né? Quando é verdadeiro a gente para e assiste. É domingo, final de um feriado, 10 horas, entre 10 e 11 horas da noite. Cara, dou um maior valor pro tempo de vocês. Eu tô aqui, ó, sabe? Minha esposa já tá deitada, minha bebê, né? E esse valor de poder estar aqui, sabe? Não só pro tempo de vocês, mas também pro meu tempo. Porque para mim faz sentido estar aqui. Parar e falar um pouquinho com as pessoas. Por quê? Porque eu gosto de falar com as pessoas. E se eu não consigo colocar todo mundo numa sala de reunião para a gente poder sentar e conversar, e eu falo uma sala de reunião, mas podia ser na praia, qualquer lugar, se eu não consigo juntar a gente, bem, vamos fazer de uma forma que a gente possa realmente conversar e se comunicar. E perceber que o que eu penso parece com o que você pensa. Poxa, se a gente conversar mais, o que mais a gente pode criar? Quantas mais pessoas não pensam como a gente pensa? Né? Que mudanças, que transformações nós não podemos fazer, até de nos permitirmos sermos cada vez mais verdadeiros, quando a gente pode realmente parar e falar assim, olha, estamos aqui, ó, conversando. Ser verdadeiro, quer saber quer encontrar esse amor livre? Seja verdadeiro, seja honesto com você. A mensagem que eu acho que nem é bem uma mensagem, eu falei mesmo sobre o que eu penso, né? Sobre o que significa esse amor livre e passa por ser verdadeiro, né? Para além do material, para além da aparência, né? E para além da utilidade, né? Mas para essa experiência ser verdadeira, para que essa verdade seja cada vez mais, vamos dizer assim, mais comum e mais barata, mais disponível, que essa verdade seja em abundância. Olha que louco, né? Verdade e abundância, né? Verdade e ser livre, verdade e abundância tem que caminhar juntos, né? Porque, pensa, se eu digo para você que eu tenho R$1.000 e eu não tenho nada, se eu digo para você que eu tenho 10 maçãs e eu só tenho 8, essa parte mentirosa não serve de nada, né? Então, como eu vou ter abundância se eu estou tentando dizer algo que eu não tenho? E será que de repente eu perceber a abundância não tem a ver com eu estar tentando imaginar que eu sou rico, ou que eu tenho milhões, ou que eu tenho uma casa rica, mas realmente começando a partir daquilo que eu tenho de verdade? O exercício da gratidão. Liberdade, olha quantas coisas conectadas: gratidão, abundância, liberdade, verdade. São valores que eu acredito de verdade que não dá para separar uma coisa da outra. As coisas têm que ter esses 4 atributos, sabe? Tá. A Daniela perguntou: Pedro, posso entender que se não estou sendo verdadeiro, algo está faltando? É isso? Olha, eu vou dizer o que geralmente falta, Daniela. O que geralmente falta é uma tomada de consciência do verdadeiro valor. E quando eu falo de tomar consciência, não é ler um livro, não é ver uma frase bonita, não é às vezes sentar e, poxa, fechar meus olhos, fazer um mantra e me sentir bem. Não é só isso, sabe? Esse estado de reconhecer quem você tem a ver com realmente olhar para suas emoções, olhar para a tua história, olhar para a verdade dessa história, sabe? Não para as fantasias que às vezes a gente cria em cima das nossas histórias, os significados que a gente cria para ela, mas para a verdade de que a gente é. Se nós somos frágeis, se nós somos... se nós nos sentimos pequenos, realmente ficar com essa verdade.
o dizer para mim mesmo, eu vou dizer algo que para mim foi uma mudança muito grande. Como eu falei, eu trabalho com uma técnica chamada BioFlow, e a nossa formação passa diretamente pelo desenvolvimento, autodesenvolvimento através dessa técnica. Então pode dizer assim, eu só consigo aplicar nos outros porque eu sei que como isso aconteceu em mim. E durante boa parte desse processo de autoconhecimento, de olhar para minhas questões, olhar para minha criança interior, olhar para isso tudo, tinha um sentimento, né, que eu não conseguia lidar com esse sentimento. Então era como se fosse uma raiva, e a minha orientação que eu vou dizer assim, o meu processo que a minha alma dizia era, cara, aceita a sua raiva, aceita que você sente isso. Mas eu não aceitava, eu estava tentando mudar aquilo, eu estava tentando não sentir a raiva do que eu estava sentindo, da experiência que eu tive. Enquanto eu fiquei lutando com aquilo, eu falo alguns dias lutando com aquele sentimento, e tentando, não, eu não aceito, eu vou mudar, eu vou conseguir transformar esse sentimento. Quando eu disse para mim mesmo, eu não consigo, e esse eu não consigo mudar, eu não consigo ser diferente disso, esse não consigo foi o que me curou. Porque nesse não consigo ser diferente, abriu espaço. Foi como se eu tivesse dito, eu me aceito. Ao contrário. O contrário de eu me aceito, né, na verdade, é que as pessoas, não é bem o contrário. É como se fosse eu de trás para frente. Eu estou dizendo a mesma coisa quando eu digo, eu não consigo mudar. Quando eu fico de verdade com eu não consigo mudar, quando ele é verdadeiro, poxa, eu não consigo mudar. E se eu não consigo mudar, eu tenho que ficar com o que eu sou. Não adianta eu tentar mudar o que eu sou. E nessa hora que eu não estou mais tentando me mudar, tentando ser outra pessoa, tentando ser diferente do que eu sou, é nessa hora que eu realmente posso me relacionar comigo, é nessa hora que eu posso entregar amor para quem eu sou. Na hora que eu não estou tentando mudar. Então você pode dizer, o que falta, a única coisa que falta em todos nós sempre tem a ver com esse amor próprio. E às vezes é o de reconhecer, cara, eu sou fraco, eu sou vulnerável, eu não dou conta. Eu estou tentando ser uma pessoa melhor, mas eu não consigo. E geralmente, isso que a gente está querendo ser, essa pessoa melhor, na verdade, é algo tão falso que pode ter certeza, você como vale muito mais. E encontrar esse teu valor é justamente isso que eu falo, isso que vai para além do nosso comportamento, isso é ir para a nossa essência verdadeira. E a sua essência verdadeira é amor, cara. É poder, e esse amor, se ele se manifesta em algum lugar, ele se manifesta em você. Se manifesta em você. É se amar de verdade. E cara, se amar de verdade, eu falo, literalmente aquela questão de se olhar nos olhos e falar, cara, vamos dizer assim, eu me pegaria no sentido de, cara, como é fantástico poder estar em contato com você, com o teu corpo, com a tua presença, com os teus pensamentos, com as tuas emoções. Como é bom poder ter a experiência, porque é essa questão que volta lá no início. Qual é a experiência que você tem oferecido a você mesmo? Só falta isso. Para mim, é até isso que vai curar o mundo. Do mesmo jeito que eu falo que às vezes a impressão que dá é que o mundo está ao contrário, ninguém reparou, às vezes a impressão que dá é que acho que só eu não entendi a piada. Sabe? Acho que às vezes falta só isso, só falta eu entender a piada. Só falta eu encontrar esse espaço de amor dentro de mim que o mundo vai virar. Talvez só eu não tenha entendido. E enquanto eu estou esperando que alguém resolva lá fora, enquanto eu estou esperando que todos se amem para eu começar a me amar, a amar também, talvez seja esse o erro. Eu estou esperando que as pessoas comecem, mais ou menos, poxa, vamos começar a oferecer o melhor uns para os outros, Daniel? A gente falou, poxa, realmente a gente oferece o melhor uns para os outros, o Zé Carlos está aqui também. Pô, vamos começar a oferecer cada vez o melhor um para os outros, só que a partir do dia 3 de julho, tá?
Depois do dia 3 de julho, a gente vai passar a dar o melhor uns para os outros. Pode ser assim? Vamos combinar? Não vai ser assim. Não vai ser assim que vai acontecer. Eu acho que vai ser quando a gente começar a fazer. Beleza? Então, hoje eu falei sobre verdade, falei sobre abundância, falei sobre prosperidade, falei sobre lei de atração e falei sobre amor, e o amor livre. E eu posso até dizer que se não é livre, não é amor, não é amor, né? Então, como já escutei o próprio pessoal do Planet Hemp falando, se o estilo não é livre, você vegeta, não vive. Então, que sejamos livres, beleza? Então, um beijo na alma de cada um de vocês. É sempre uma honra falar com cada um de vocês. Hoje de manhã, já agradecendo as coisas que aconteceram hoje. Hoje, pela manhã e pela tarde, eu estive lá no Acaixa, o espaço terapêutico onde eu trabalho, né, onde eu faço meus atendimentos em Santos. Eu atendo onde eu estiver. Aqui agora mesmo estamos conversando, mas também posso chamar isso de trabalho. Estou de uniforme. Mas hoje foi um evento muito legal, um evento da mudança das estações. Então eu e minha esposa estivemos lá. A minha esposa ela falou sobre o uso da fitoenergética, né, no tratamento das doenças respiratórias. Eu falei sobre como as constelações sistêmicas podem transformar as vidas e também dei uma aula sobre... o nome da aula foi Da Mágoa ao Perdão, um caminho através da respiração. Que a gente fez uma pequena oficina através da respiração para nos conectarmos às nossas emoções e irmos descobrindo cada vez mais esse espaço de amor próprio, né? De ficar com o que a gente é. E essa oportunidade de estar com as pessoas lá, né? Eu tenho que agradecer muito aos proprietários, né? Os responsáveis pelo espaço, a Ana Paula, que é uma nutricionista, terapeuta ayurvédica, incrível, uma pessoa maravilhosa, que é uma bênção de ter ela na minha vida, ela me ajuda demais. E o Leonardo Gama, um instrutor de yoga, e eles são os responsáveis lá pelo espaço. Tem outros terapeutas que eu tenho que agradecer muito esses caras, porque eu posso dizer que desde que a gente começou a fazer trabalhar com parceiros, teve muito crescimento para mim, para eles também, e para a gente aqui em casa. Então, agradecendo mesmo, foi muito legal poder estar com essas pessoas. Parece que a cada mudança de estação eles fazem um evento lá e eu sempre aproveito para poder ter esse contato com as pessoas. Uau, faz uma live para nós sobre respiração e mágoa. Dani, aí é aquela parte que eu falo, tem coisas que realmente elas são tão valiosas, é parecido com um tesouro, sabe? Qual o sentido? Como eu poderia entregar esse tesouro para você por aqui? Às vezes a gente tem que estar cara a cara mesmo para poder passar isso, para que esse tesouro possa realmente chegar na sua mão e você possa tomá-lo, né? Então essa oficina da respiração, de verdade, eu ainda não consegui encontrar uma forma de fazer isso através da distância. Talvez eu possa até transmitir da próxima vez, mas eu não sei se as pessoas vão poder ter a mesma experiência que é de estar lá, né, que estamos juntos e poder fazer esse mergulho de conectando-se ao próprio corpo e às emoções através da respiração. Isso nos permite ser vulneráveis com a gente mesmo e entrar em contato com o que somos e poder começar a fazer esse processo de reconhecer-se, né? Então foi uma honra poder falar nesse espaço e agora poder falar aqui com você também. Então hoje foi um dia muito legal de poder estar em contato com as pessoas, estar trocando e passando esse conhecimento. Domingo, final de feriado, a gente está porque tem um propósito, tem algo que é muito verdadeiro para nós, que tem a ver com essa mudança, essa transformação que a gente tem para trazer para o planeta. E eu vou ser muito honesto, não é só pelas pessoas, é porque eu tenho filhas e eu quero deixar um mundo melhor para minhas filhas,
sabe? E também quero deixar filhas melhores para esse mundo. Então a gente está fazendo esse trabalho justamente para a gente poder continuar ajudando pessoas, levando esse conhecimento e preparando esse mundo para o que eu sinto que tem de mudanças e transformações que estão para acontecer, e a gente precisa realmente começar a fazer algo e não ficar só assistindo da arquibancada. Então, boa noite, Daniela, boa noite, Zé Carlos, boa noite a todos que passaram por aqui. Eu vou ver se eu consigo ver o nome de todos eles. O Carlos Martins passou por aqui, eu vi que mais pessoas passaram, mas aqui não apareceu para mim, né? O celular talvez não tenha aparecido mensagem de todo mundo que falou, mas teve bastante gente que passou por aqui e reagiu. Então, um beijo na alma de cada um de vocês. Eu sou Pedro Gabriel, terapeuta, especialista na gestão e superação da ansiedade e na superação de traumas e mais um monte de outras coisas que também não faz diferença. E como eu digo, a única coisa que faz diferença aqui é se isso aqui for de verdade, se a gente puder realmente fazer uma conexão de alma para alma e poder conversar, aí sim isso aqui tem valor, aí sim faz sentido a gente estar aqui no domingo à noite estar falando, porque tem verdade, porque é valioso para nós, tá ok? Então, nos falamos no domingo que vem, às 10. Quem sabe eu começo a falar mais durante a semana, mas para mim é tão legal poder parar aqui nesse domingo e falar. Que a nossa segunda-feira seja excelente, essa semana seja aquela semana em que a gente pode ser verdadeiro a partir de 3, 2, 1.